agradecer a presença do público presente. Estamos aqui hoje para exercer cidadania, para discutirmos propostas. Fazendo essa breve abertura, mas sobre a dinâmica da audiência pública propriamente dita, quem vai fazer aqui é o Luiz, da Secretaria Municipal de Finanças, para quem, de pronto, eu já passo a palavra. Alô, obrigado, Marcelo. Boa tarde a todas e todos presentes. Agradeço à turma da SECOM que vem fazer o registro, ao Marcelo, a vocês que estão aqui presentes. Aproveitar para conclamar a presença de vocês que estão aqui para serem multiplicadores do que a gente vai falar aqui. É uma pena, a gente esperava que talvez tivesse mais gente, mas não vai ser tempo perdido, porque, eu repito, vocês vão ter a possibilidade de serem multiplicadores das informações que a gente vai passar agora aqui. Gilvan, você poderia, por favor... muito obrigado. Claro. A gente vai estar a apresentação de hoje para nós apresentarmos para vocês o Orçamento Cidadão de 2024, sempre lembrando que nós estamos fazendo o Orçamento Cidadão de 2024 pensando na PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025. A de 2024 foi planejada e feita o ano passado. Essa é a metodologia, uma coisa planejada com um ano de antecedência. Muito obrigado. A dinâmica que a gente pensou para essa audiência, a gente tinha colocado ali uns 5 minutos de espera, a gente deu um pouco mais, demos esses 20 minutos. Eu vou fazer uma apresentação agora para vocês desse novo formato do Orçamento Cidadão. Em seguida, a gente vai... Ainda não, Gil, por favor. Em seguida, a gente vai passar para convidá-los à elaboração de propostas para o Orçamento Cidadão, de propostas coletivas. Vocês fazem essas propostas aqui, nós da Fazenda levamos conosco e a gente coloca na plataforma Participe Mais. Um pouco mais adiante eu vou explicar para vocês sobre o processo da plataforma Participe Mais. Em sequência, o pessoal do Governo Aberto, que está aqui, o Derek, vai comandar o diálogo aberto, vai passar a palavra para o Marcelo, o chefe de gabinete que vai estar aqui hoje fazendo exposição para vocês. Aí a gente vai passar daí para o momento de fala, de microfone aberto para vocês. Então, eu quero pedir, por gentileza, para que vocês, tem aquela mesinha ali na entrada, quem ainda não assinou a presença, por favor, assine a presença. E ali tem a lista de inscrição para fala. Quem quiser, nesse momento de microfone aberto falar, faz a inscrição ali para a lista de fala e a gente vai seguir a sequência da lista para passar a fala para vocês. E aí nós fechamos com, novamente, o chefe do gabinete, o Marcelo, fazendo as apreciações, as respostas, em função do que vier do momento da fala aberta. Eu estou aqui falando, gente, mas vocês podem me interromper quando quiserem, quando tiver dúvida, levanta a mão, não tem que esperar, nós estamos em poucas pessoas, então fiquem à vontade para me interromper quando quiserem, quando precisarem. Gil, agora sim, por favor. Bom, o Orçamento Cidadão, não sei se você já conhece, é um processo participativo que os cidadãos e cidadãs são convidados a participar do processo de elaboração da lei orçamentária do ano seguinte, no caso da LOA de 2025. Nós temos um formato de participação que é uma peça-chave, a plataforma Participe Mais, que eu vou falar um pouco adiante. E hoje eu quero apresentar para vocês, esse Orçamento Cidadão vem desde 2019, está no 4º, 5º ano, e em função da experiência do que vem acontecendo, das devolutivas que a gente tem, da participação dos cidadãos, a gente vai promovendo alterações sempre no intuito de aperfeiçoar, de melhorar o funcionamento. Então, eu vou apresentar para vocês as mudanças que nós temos. Você pode, por favor, Gil, passar para o próximo? O Orçamento Cidadão está um pouco diferente. Ele tem 4 mudanças que eu vou apresentar para vocês, que eu repito, são mudanças que foram feitas em função da experiência, da participação, das devolutivas que a gente vem recebendo. Então, o Orçamento Cidadão vai ter 4 grandes mudanças. A primeira delas é o seguinte: nós tínhamos uma análise de viabilidade. Qual que é o processo todo? Tem um momento de apresentação de propostas, em sequência, os conselhos participativos
fazem a priorização das propostas que vão ser encaminhadas para a votação. Tinha a votação e depois da votação era feita a análise de viabilidade. Isso estava gerando muita frustração, porque a população votava e depois aquelas propostas que tinham sido eleitas, algumas delas eram consideradas inviáveis. Então, esse ano, em função desses acontecimentos, se trocou, passou, é uma das 4 mudanças, passou a análise de viabilidade para antes da votação. Vai ter a priorização dos conselhos participativos, das propostas, e aí essas propostas que forem priorizadas vão passar para o processo de análise de viabilidade. Os técnicos da prefeitura vai fazer análise jurídica, orçamentária e técnica, e vai para a votação só as propostas viáveis. Essa é uma das primeiras mudanças. A outra mudança é que, ainda não, por favor, imagina, que tem agora uma nova etapa de recurso de análise de viabilidade. Muitas vezes, quando acabava a análise de viabilidade, as pessoas ficavam insatisfeitas, queriam entender por quê, ou então não concordavam. Então, se criou uma nova fase, que é essa de recursos. Os recursos de análise de viabilidade vão ter que ser encaminhados pelos membros do Conselho Participativo. Não precisa ser pelo colegiado, precisa ser o Conselho como colegiado, mas todos os conselheiros vão ter a prerrogativa de apresentar esse pedido de revisão da análise de viabilidade. A terceira mudança é que nós temos uma valorização. Eu até queria saber se tem alguém do Conselho Participativo na reunião hoje aqui. Tá bom. Beleza. Qual que é o seu nome, por favor? Como? Adair? Obrigado. É importante a presença do pessoal do Conselho, porque nessas mudanças, nesse novo formato do Orçamento Cidadão, o Conselho Participativo está bastante valorizado. O Conselho Participativo, ele faz a priorização, e até esse ano eram priorizadas 5 propostas pelo Conselho Participativo. Nesse novo formato, vão ser priorizadas 15 propostas. O Conselho Participativo vai priorizar 10 propostas vindas dos cidadãos e cidadãs e vai poder apresentar 5 propostas elaboradas pelo próprio Conselho. Então, o Conselho tem uma participação ampliada, por isso que é muito importante a presença. Fico feliz que tenha pelo menos uma pessoa. E um outro aspecto de mudança, a quarta mudança que a gente colocou para esse Orçamento Cidadão de 2024, é a questão até hoje, não existia um orçamento disponibilizado para o Orçamento Cidadão. E esse ano foi disponibilizado 10 milhões por subprefeitura, para ser gasto com o Orçamento Cidadão, com as propostas encaminhadas, priorizadas, consideradas viáveis e votadas. O Conselho Participativo, a subprefeitura vai ter 10 milhões, cada subprefeitura vai ter 10 milhões. Essa é a quarta mudança, a quarta novidade que tem no projeto Orçamento Cidadão de 2024. Repito, foram mudanças todas feitas no sentido de melhorar o funcionamento, tornar mais democrático, mais acessível e facilitar e incentivar a participação cidadã. Você pode agora, Gil, por favor? Tá. Então, agora aqui a gente vai falar para vocês da cronologia do Orçamento Cidadão, que começou agora a primeira fase, a fase de recepção de propostas, que começou 1º de abril, vai até o dia 28 de abril. Essas propostas podem ser encaminhadas através do aplicativo do Participe Mais, mas também elas podem ser encaminhadas nessas audiências que nós fazemos. Hoje vai ter um momento no qual vocês vão ser convidados a elaborarem propostas coletivas para o Orçamento Cidadão. Vai ser entregue para a Patrícia, que está ali sentada ao fundo, e a gente da Secretaria vai colocar na plataforma Participe Mais, mas com isso não encerra a possibilidade de vocês colocarem propostas. Podem ser apresentadas propostas individuais também, repito, até o dia 28 de abril, pela plataforma Participe Mais. Aí, na sequência, de 30 de abril a 24 de maio, vai ser o processo de priorização dos conselhos participativos, vão priorizar as propostas que vão receber. A gente sugere que esse processo de valorização seja feito
de uma forma aberta, democrática, para que a comunidade possa ter acesso a esses critérios de priorização. E eu repito, esse ano os CPMs vão priorizar 15 propostas, 10 dos cidadãos e 5 que podem ser elaboradas pelo próprio Conselho. Aí, então, passa-se para a análise de viabilidade, que é uma das novidades. A análise de viabilidade antes era depois da votação, agora foi passado para frente. Vai ser do dia 29 de maio ao dia 1º de julho, tem aí mais ou menos 30 dias. Os técnicos da Prefeitura fazem análise jurídica, orçamentária e técnica das propostas. E aí a gente tem uma nova fase também, que é a interposição de recursos com relação à análise de viabilidade. Propostas que porventura tenham sido consideradas inviáveis e a pessoa que apresentou pode, enfim, ter alguma dúvida, ter uma questão e entrar com esse recurso. Eu já falei, vou repetir, esse recurso tem que ser encaminhado por algum conselheiro ou conselheira. É o caminho para se encaminhar o recurso. Aí a gente tem um período de revisão desses recursos, que vai de 23 de julho a 6 de agosto, quando finalmente passamos à etapa de votação popular, de 13 de agosto a 27 de agosto, são 2 semanas. A votação popular é feita pela plataforma Participe Mais. A plataforma Participe Mais, vocês podem baixar no celular de vocês. Aí nós pedimos, foi criada uma condição que a pessoa tem que se cadastrar no Participe Mais. Poxa vida, mas que burocratização, isso vai tornar mais chato, mais difícil, tem gente que não tem facilidade, mas é uma necessidade, porque com isso a gente evita a possibilidade daquele cidadão que entra lá e coloca 1000 votos, e fica, enfim, então, cada cidadão ou cidadã tem direito a 5 votos, e para que a gente tenha esse controle da quantidade de votos, é necessário que se faça um cadastro. Então, a gente convida as pessoas a baixarem a plataforma do Participe Mais, se cadastra. Vocês podem votar, repito, cada cidadão e cidadã tem direito a 5 votos, mas, além dos votos, vocês podem apoiar propostas. Apoio de propostas é ilimitado. Mas qual que é o sentido de eu apoiar a proposta? O sentido é que, a hora que o Conselho Participativo vai fazer análise de viabilidade, de priorização, você tem uma proposta que tem uma quantidade enorme de apoio, você vai olhar aquilo com mais carinho, com mais atenção. Então, os cidadãos são convidados a participarem, não só votando, mas também clicando, dando o seu joinha, que é o apoio à proposta. Isso vai até o dia 27 de agosto. E aí a gente tem aqui as audiências devolutivas, que é quando os técnicos que fizeram aquelas análises de viabilidade vêm fazer uma prestação de contas para os cidadãos e cidadãs. Nós marcamos aqui no dia 1º de outubro ao dia 30 de novembro, porque geralmente era feito em outubro, mas esse ano é ano de votação, de eleição. Então a gente tem que fazer essas devolutivas depois da eleição, vai depender se vai ter segundo turno ou não, então a gente sabe que não vai ser no começo de outubro, tem que esperar a finalização das eleições. E aí, 2025 é a etapa de monitoramento, que todas as propostas que foram votadas, que passam a ser chamadas de compromisso, tem o seu monitoramento no Participe Mais. Todo cidadão que está cadastrado entra lá e pode acompanhar, é tudo feito com transparência, com informação democrática para todo mundo que entrar no Participe Mais durante o ano todo. Vocês podem acompanhar as obras, o andamento das propostas que se transformaram em compromisso através da votação. Obrigado, Gil. Você pode passar, por favor? Tá, aqui a gente está apresentando o calendário das audiências. Esse ano tem dia que tem 2 audiências, aos sábados, e terças e quintas tem 2 audiências. Isso pode ser, poxa vida, mas às vezes colocam 2 audiências no mesmo dia, isso pode ter cidadão ou cidadã que queira participar das 2, e não pode, é verdade. Nós tomamos o cuidado de fazer o dia que tem 2 audiências no mesmo dia, colocar em subprefeituras distantes uma da outra. Por que nós tivemos que fazer isso? Porque como foi incorporado aquela etapa nova dos recursos, que as pessoas, os cidadãos podem entrar com recurso em relação às análises de viabilidade, o nosso tempo ficou um pouco apertado. Então, como o tempo ficou apertado, nós nos vimos obrigados a colocar no calendário 2 vezes por semana
assembleias no mesmo dia. Mas, repito, teve esse cuidado de colocar em subprefeituras distantes para tentar evitar ao máximo o constrangimento de impedir o cidadão que queira estar nas duas audiências por conta desse agendamento. Você pode, Gil, por favor, seguir adiante? Tá. A recepção das propostas, como eu disse a vocês, vão ser feitas nas audiências públicas, nas 32 subprefeituras. Vai ter um momento aqui que vocês vão ser convidados a elaborar, a criar essas propostas. E eu repito, ela continua aberta até o dia 28 de abril pela plataforma Participe Mais. Ali nós temos aquele QR Code, quem tiver com o celular ali pode mirar o celular ali, já entra na plataforma Participe Mais, já faz o seu cadastramento e até o dia 28 de maio. E a plataforma Participe Mais, eu repito, além de você poder fazer a proposição, né, das propostas, você acompanha as propostas que se transformaram em compromisso. Você pode, Gil, por favor? Tá. Aqui a gente está falando do papel do CPM, como eu disse a vocês, o CPM está bastante valorizado nesse formato do Orçamento Cidadão de 2024. Como eu disse, até esse ano eram 5 propostas priorizadas, esse ano serão 15, 10 propostas vindas da população e 5 propostas que os CPMs vão eles próprios poderem elaborar e apresentar. Nada impede que o CPM queira pegar as 15 propostas vindas dos cidadãos, mas ele tem a prerrogativa, se quiser, dele próprio elaborar 5 propostas e ter esse total de 15 propostas priorizadas. E aí tem aquela orientação que eu já até tinha me adiantado, para que os CPMs façam reuniões abertas e bem divulgadas sobre o processo de priorização, para que seja um processo transparente e que a população tenha conhecimento dos critérios e dos motivos da priorização. Você pode, Gil, passar adiante, por favor? Tá. Eu perguntei hoje aqui quem fazia parte do Conselho Participativo, porque é importante que a população conheça, né? Afinal de contas, são eles que vão fazer a priorização, é o Conselho Participativo que pode entrar com o recurso. Então, é muito importante que a comunidade tenha acesso, conheça. Infelizmente, hoje nós temos apenas uma conselheira, mas é importante que vocês se informem e busquem conhecer os conselheiros do bairro onde vocês moram, porque eles vão ser interlocutores importantes nesse Orçamento Cidadão de 2024. Você pode, Gil, por favor, passar para frente? Tá. A análise de viabilidade mudou. Vai ter a votação, como eu falei, vai ser feita a análise de viabilidade vai ser feita antes, e aí você pode ficar com aquela questão, tá? E as propostas que não forem consideradas viáveis, elas vão ser descartadas, vão ser jogadas fora? Não. As propostas que não são consideradas viáveis e que não são priorizadas também vão ser enviadas para as secretarias. Então, elas, de algum modo, as que não forem votadas não vão ser incorporadas na PELOA de 2025, mas, de algum modo, as autoridades, as secretarias atinentes àquelas propostas vão tomar conhecimento, e isso é uma forma deles saberem que existe essa demanda, é um passo para que a sociedade civil organizada possa continuar, mesmo que essa proposta não tenha sido votada nesse Orçamento Cidadão. Esse não é o único modo de conseguir que aquela proposta seja viabilizada. Então, todas as propostas vão chegar na mão das secretarias responsáveis pela efetivação daquelas propostas. Você pode, Gil, por favor? A interposição de recursos, como eu já disse a vocês, tem ali o prazo de 15 a 19 de julho. Repito, ela tem que ser feita por algum conselheiro, não precisa ser pelo colegiado, qualquer conselheiro ou conselheira vai ter a prerrogativa de encaminhar o recurso, e a gente vai ter o prazo de revisão de recurso. Essa nova etapa é uma das responsáveis pelo fato do nosso calendário ter ficado apertado e nós termos que fazer audiências simultâneas em alguns dias da semana. Você pode, Gil, por favor? Tá. A votação popular, como eu já havia adiantado a vocês, cada cidadão ou cidadã tem direito a 5 votos
para as propostas que forem priorizadas pelo CPM. E eu repito mais uma vez, existe a possibilidade do apoio. É importante, estou repetindo porque é importante que vocês conheçam as propostas que foram encaminhadas e aquelas que vocês acharem interessantes, que vocês se identificam, vocês apoiarem. O processo de apoio dá força para a proposta, mostra para as autoridades, mostra para o CPM que aquela proposta, de alguma forma, ela é reconhecida, ela é encampada por mais cidadãos, isso dá força para a proposta. Então, é um convite que a gente faz para que a gente não se limite unicamente a votar naquelas 5, exercer esse direito de votar em 5, mas colocar o seu apoio, porque isso dá força para a proposta. A votação, como eu disse, vai de 23 a 27 de agosto na plataforma Participe Mais. Repito que é necessário que se faça o cadastramento por aquele motivo que eu apresentei para vocês. Você pode, Gil? Beleza. Tá. Agora, as audiências públicas devolutivas, que elas acontecem, como eu disse, por causa das eleições, vão acontecer depois da eleição, é uma prestação de contas. Os técnicos das secretarias que fizeram análise de viabilidade vêm às subprefeituras para explicar os critérios, quais foram as motivações de determinadas propostas terem sido consideradas viáveis e outras não. É o momento de prestação de contas. Nesse momento, não existe a possibilidade de se rever. O momento de se rever é lá naquela fase do recurso. Esse é o momento de prestação de contas, de transparência da prefeitura para os cidadãos. E aí o monitoramento acontece no ano seguinte. É o ano nós estamos, como eu disse para vocês, preparando o orçamento, a PELOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025. O monitoramento acontece no ano de 2025, que é o ano no qual vão ser executados essas propostas que foram votadas. E na plataforma Participe Mais, tem um monitoramento, ele é quadrimestral, de 4 em 4 meses, vocês podem acompanhar o monitoramento, o andamento das obras, para que vocês saibam, enfim, estejam acompanhando, tenham clareza das informações. De novo, a questão da transparência pública. Você pode, Gil, por favor? Tá, agora, aqui eu quero fazer uma propaganda para vocês. Esse ano, o caderno do orçamento, na verdade, já existe há 4 anos, esse é o 5º ano. É um caderno que é disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, online. Aqui também temos o QR Code. Agora, o que tem de novidade no caderno do orçamento desse ano é que teve um esforço muito grande, do qual eu fiz parte, e eu me sinto muito feliz de ter feito parte, de transformar o caderno do orçamento num caderno em linguagem simples. É um caderno que tenta ao máximo transformar, são informações às vezes muito técnicas, não é? E às vezes o cidadão vai olhar aquilo e acaba não entendendo. E é condição de participação, é condição para que as pessoas possam exercer a sua cidadania, elas entenderem o que está acontecendo, elas conhecerem o processo orçamentário, o que significa, para onde vai o dinheiro, por que o dinheiro vai para cá, não vai para lá, o processo de regionalização. Então, o caderno do orçamento tem essa função de trazer informação para vocês, para que vocês possam... Informação é a maneira de você se instrumentalizar para poder participar, para poder questionar, para poder fazer propostas. E, como eu disse, já no caderno do orçamento do ano passado, tinha a chancela de linguagem simples, mas não foi muito. Esse ano se deu uma atenção especial para esse processo de criação do caderno do cidadão em linguagem simples. A gente está bem feliz, a gente acha que a gente conseguiu. Ele ainda não está disponibilizado, o desse ano ainda não está saindo agora, está no forno. Até o dia 15 de abril vai estar disponibilizado na internet, por esse QR Code. Hoje vocês entram, vocês já podem ver o caderno do orçamento de 23, de 22, de 21, de 20, e a partir de 15 de abril o caderno do orçamento de 24, onde a gente traz todas as informações sobre o processo orçamentário. Claro, é um caderno de 50, 60 páginas, ninguém precisa ler ele inteiro, mas você vai ali no índice, você vê a informação que você está procurando, você vai atrás daquilo que te interessa, daquilo que você esteja precisando no momento, e a gente acredita que a gente conseguiu fazer um caderno que informa,
mas que deixa de lado a tecnicidade da coisa toda e que torna a informação mais acessível e transparente. Eu convido vocês a darem uma olhada e divulgar para as pessoas próximas e tudo mais, porque eu repito, informação é a condição básica para participação, para reivindicação, para vocês se colocarem. Obrigado, Gil. Você pode passar para o próximo. Ah, tá. Agora nós estamos chegando já no final, só falando que o Orçamento Cidadão, ele busca garantir tomada de decisão mais participativa, transparente, em consonância com as ODS, aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Orçamento Cidadão, ele acaba se ligando a várias ODS, porque a gente recebe propostas na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente, em diversas áreas. Então, a gente acaba se ligando a várias ODS, mas, prioritariamente, o Orçamento Cidadão está relacionado à ODS número 16, que está ligado a compromissos que devem ser cumpridos para o atingimento da Agenda Municipal 2030. Tudo está disponibilizado, essas informações, pela internet, no site da Secretaria da Fazenda, nesses endereços que estão aqui. Você pode, por favor, Gil, nós estamos chegando ao fim. Tá, a gente vai falar agora, a próxima etapa dessa nossa audiência é a proposição de que vocês formem grupos para fazer propostas coletivas para o Orçamento Cidadão de 2024, que vai ser colocado em prática em 2025. Então, como eu disse, vou repetir, a gente pode colocar as propostas através do Participe Mais, até o dia 28 de abril, pode-se colocar propostas individuais, quantas vocês quiserem. Mas a gente quer aproveitar a audiência, que as pessoas estão aqui, para que a gente possa conversar juntos aqui, a gente monta equipes e a gente convida vocês a criarem propostas coletivas. A gente entrega para a Patrícia, que está ali atrás, e como eu disse, a gente, a Secretaria o Derek, a gente, a Secretaria da Fazenda, vai colocar na plataforma Participe Mais. Então, eu gostaria de sugerir que a gente criasse grupos temáticos. Você pode passar, por favor, Gil? A gente tem essas dicas de como elaborar uma boa proposta. Basicamente, não existe nenhum tipo de interdição de proposta. A gente tem, esse ano, como eu disse, essa verba de 10 milhões, aí a pessoa pode perguntar, então, propostas que passem de 10 milhões nem vão ser avaliadas? Não, elas vão ser avaliadas, elas vão ser encaminhadas às secretarias, para que as autoridades tomem conhecimento dessas demandas, e como eu disse, se elas vão entrar no Orçamento Cidadão, elas podem ser conquistadas através da mobilização da sociedade civil organizada, essa coisa toda, e elas não vão ser desprezadas. Você pode passar para o próximo, por favor? Tá, aqui a gente tem algumas sugestões das áreas temáticas, né? Desenvolvimento econômico e social, esportes, lazer, meio ambiente, educação, cultura, saúde, enfim, como eu disse, é livre. Então, eu gostaria de ver se a gente consegue montar grupos temáticos. Se alguém falar, eu gostaria de estar num grupo que trate da saúde, ou aí então levanta a mão, então quem quiser fazer a saúde, se junta aqui e vamos fazer ali uma proposta coletiva na área de saúde. Eu quero estar no grupo da educação. A gente vai montando os grupos. Alguém se disponibiliza a capitanear algum grupo de algum tema para a gente começar a fazer essas propostas coletivas, aproveitar a audiência aqui. A gente monta os grupos para fazer a proposta coletiva. Se nós... Esporte e lazer. Porque a gente quer aproveitar esse momento que estamos aqui para a gente tentar fazer propostas coletivas. Uma cabeça sozinha funciona menos bem do que várias juntas, né? A Patrícia está ali. Tá. Você vai organizar os grupos? Aí nós vamos ter 40 minutos de tempo para que vocês, nos grupos, montem essas propostas, e eu paro de falar, vocês param de ficar me ouvindo, e depois desses 40 minutos, aí eu vou passar para o Derek.
Ó, são 5 para as 3, a gente vai até 3h35 para fazer essas propostas. Temos 40 minutos. Quer o microfone, Derek? Não? Tem também a proposta individual, mas a gente quer aproveitar o fato de que estamos aqui presentes para fazer as propostas coletivas, né? Temos 40 minutos, tá bom? Quando tiver passado metade do tempo, eu aviso, eu falo, pessoal, já foi metade, para vocês se organizarem, tá bom?
Pessoal, alguém ainda está escrevendo proposta? Sim? Então tá bom, a gente tem mais 20 minutos, tá? E som A, 1, 2. E som 2.
Pessoal, a gente tem mais 5 minutinhos para elaborar a proposta, tá bom? Então, daqui 5 minutos a gente já passa para a próxima etapa do diálogo aberto. E aí eu vou pedir para que entreguem as fichas com as propostas para a Patrícia, que está ali no fundo.
Pessoal, esgotou os nossos 40 minutos, então eu quero pedir a gentileza de vocês entregarem a proposta que vocês elaboraram para a Patrícia. A gente vai levar essas propostas e nós vamos carregá-las na plataforma Participe Mais, vocês vão poder acompanhar. Melhorou o áudio aí no fundo? Você falou que não estava dando para ouvir direito, melhorou? Mais ou menos? Teste só, a gente vai mudar a equalização para ver se melhora um pouco a audição. Tirar um pouco do grave. Tá. Teste. Você acha que melhora? Melhorou alguma coisa? Melhorou? Acho que está legal. Está legal. Obrigado. Então, gente, olha, dando continuidade à nossa audiência, agora nós vamos passar para o diálogo aberto. Eu vou passar a palavra, então, para o Derek, para ele dar continuidade na atividade, tá bem? Derek, a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Então, a gente vai passar agora para a segunda etapa dessa audiência pública, que é a etapa do diálogo aberto. Para quem não conhece, o diálogo aberto é uma estratégia de prestação de contas regionalizada de cada uma das subprefeituras. Então, a subprefeitura, em parceria aqui com a equipe de governo aberto, presta as contas aqui presencialmente, então na figura do subprefeito, hoje no caso do chefe do gabinete, que está subprefeito interino, e também realiza a disponibilização do relatório no próprio site da subprefeitura. Então, queria chamar agora Marcelo dos Anjos para fazer a apresentação do diálogo aberto. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Vou iniciar aqui lamentando um pouquinho aqui a falta de adesão. A expectativa era que tivesse mais público, porque a gente pensa no próprio escopo do diálogo aberto, né? No seu propósito, que é propiciar o microfone aberto, é propiciar a discussão, o debate, a participação da população. Então, não posso deixar de sinalizar aqui, de registrar, o descontentamento com a baixa adesão. Então, independente de considerar horário, sábado, etc., nós estamos aqui, a prefeitura está fazendo o papel dela, né? O diálogo aberto é uma ferramenta muito importante que ajuda a aproximar a população. Então, um projeto da Prefeitura de São Paulo, que desenvolvida pelo governo aberto, com o apoio da Secretaria das Subprefeituras, que tem mesmo esse objetivo de trazer transparência, de trazer esclarecimento. Essa conversa, essa relação do ente público, aqui no caso, o executivo regional, né, de trazer para cada região essa possibilidade de se aproximar do seu território, da sua localidade e, de alguma forma, ir acompanhando por meio dessa ferramenta.
Gil, eu não enxergo daqui lá, nem de óculos. Então, não, tudo bem. Aqui é só fazer um acompanhamento, mas, assim, as reuniões abertas ao público, realizadas nas 32 subprefeituras, como eu estava dizendo, é o propósito mesmo, né, do diálogo aberto. O diálogo aberto foi criado pelo governo aberto, CGA, justamente com essas finalidades. Aqui da subprefeitura de Vila Maria, Vila Guilherme, então nós vamos fazer aqui uma prestação de contas mesmo, né? Uma apresentação daquilo que foi feito com o orçamento de 2024, votado lá nas audiências de 2023, nesse processo, né? Então, a etapa que culminou com as audiências em 2023 e que possibilitou dotação orçamentária de agora. Então, tem algumas coisinhas para falar de 2024, mas do que foi realizado também em 2023. Então, aqui, para que a população saiba que o que a subprefeitura faz é da sua conta, é da conta da municipalidade, é da conta do munícipe. Então, vamos lá, Gil, com a apresentação. Revitalização do Parque Novo Mundo, estamos colocando ali como iniciativa 1. Então, a Praça do Parque Novo Mundo, uma importante praça, que é uma das entradas da região aqui, da subprefeitura, né, para quem vem da Zona Leste para cá, se estiver vindo pela Trabalhadores, vai acessar aí a Marginal. Então, acessando a principal avenida do Parque Novo Mundo, vai se deparar com a Praça do Parque Novo Mundo. Uma praça muito importante, fica centralizada no bairro do Parque Novo Mundo, está muito próxima também das comunidades aqui mais próximas. Então, sua revitalização impactou bastante aqui na região. Estamos ainda nos finalmente, né, Rodolfo, para a conclusão da obra. Aqui estou interagindo aqui com o nosso coordenador de obras. Então, estamos nos finalmente da praça e realmente com brinquedão, revitalização da quadra poliesportiva que tem na quadra, na praça. Então, vamos chamar aqui de iniciativa 1, requalificação do espaço, e com o propósito de usabilidade mesmo, né? Praça existe para ser ocupada pela população e precisa estar bem conservada. Podemos passar para a iniciativa 2, Gil. Buenitiro Naguazaka. Essa praça, localizada no Jardim Japão, também passou por uma reformulação importantíssima, calçamento que propicia a caminhada para as pessoas. Então, é de uma grande utilização também dos moradores locais e frequentadores de idades variadas. Lá tem um público mais idoso que usa muito a praça, então a sua requalificação também possibilita a utilização desse equipamento público de forma mais proveitosa, digamos assim. Iniciativa 3, Antônio Verrastro, também mais uma praça revitalizada, fica no Parque Novo Mundo também. Usuários de todas as idades também são normalmente os frequentadores desse espaço público. E passou também por uma manutenção e requalificação do espaço, visando aí sempre o propósito de que o seu uso seja mais frequente. Praça Mikado. Essa praça tem recebido muitos elogios. Ela tem uma localização muito interessante, uma praça muito próxima do futuro Centro Olímpico, o segundo Centro Olímpico da cidade de São Paulo, que fomos presenteados aqui, moradores da região. A subprefeitura foi presenteada com a transformação do Clube Tomás Mazzoni no Centro Olímpico.
As reformas estão aceleradas, um investimento de 40 milhões na nossa região. Então, é um centro olímpico que tem assinatura do COI, inclusive, no seu projeto arquitetônico, né, a Comissão Olímpico Internacional. E essa praça está de frente, está a poucos metros da entrada principal do Centro Olímpico. E ela ficou mesmo, assim, uma reforma muito bacana. Conversando com moradores e comerciantes da região, diz que nos dias de calor tem sido comum as crianças com os seus pais ficarem para lá de meia-noite ocupando a praça. Uma praça muito bem iluminada também, então a população do entorno está muito feliz com essa obra. Canteiro central o canteiro central da Serafim Gonçalves Pereira. Também é uma utilização muito boa, muito bem feita pelos pedestres que circulam pelo local, que fazem caminhada. É uma avenida que está circundada não só de residências, mas também de comércios locais, muito importante para a região. Então, ajuda na mobilidade propriamente dita, mas também, por que não dizer, no lazer e esporte, que serve como praça para caminhada. Santa Luísa de Marilac. Essa praça... Essas são as previstas? São as previstas, né? Essa, inclusive, tem verba do Conselho Participativo Municipal, é isso? Então, a revitalização da Praça Luísa de Marilac, a Praça Luísa de Marilac dizem que daria um parque, né? Pelo tamanho de sua extensão, da sua arborização, e com essa revitalização de agora, certamente vai trazer para essa praça, que também tem uma frequência muito grande, né, Rodolfo? Um ganho gigantesco para a região do Jardim Guançã. A praça vai receber perto de 3 milhões, ou um pouco mais que isso, né, Rodolfo? Próximo de 4 milhões, dá um investimento significativo, né, substancioso. Foi submetida aqui a escolha da Praça Luísa de Marilac pelo Conselho Participativo, que chegou ao consenso de escolher a praça como uma das opções para o investimento, e realmente a expectativa já existente é muito grande. Ângelo Conte. Ângelo Conte fica no centrinho de Vila Sabrina, é uma praça que culmina com a extensão da principal avenida do comércio de Vila Sabrina. Tem pontos de ônibus por perto, tem um comércio muito intenso e também está vindo em muito boa hora a manutenção e revitalização da Praça Ângelo Conte. Travessa Carlos Vegas, travessa localizada no Jardim Brasil. Ali tem um tráfego muito grande de pedestres na região, e então é uma travessia que necessitava mesmo de uma manutenção, e essa intervenção ela vem propiciar, além da qualidade de vida aos transeuntes, aos usuários, atende também uma solicitação já antiga dos moradores daquela região, inclusive dos comerciantes também, para a requalificação desse espaço, que serve não só de circulação dos moradores, mas também como convívio. Mais uma travessa também que sempre clamou aí por uma intervenção, que é uma manutenção, na verdade, né, da Travessa Francisco Cipolla. Também tráfego intenso de pedestre,
importante que esteja sempre em melhores condições, iluminação também. Então, propiciando aqui, além do espaço em si para o transeúte, a questão da segurança noturna, com a relação da questão da segurança. Na sequência aqui, como foi dito, estamos fazendo aqui uma apresentação, uma prestação de contas daquilo que a Prefeitura já fez em 2023, tem planejado para fazer em 2024, e isso guarda relação direta com os valores, né, da dotação orçamentária que chegou e que está sendo utilizado justamente para fazer. Nessa parte nós vamos falar aqui do orçamento de 2023, que totalizou R$ 66.508.391,20. Então, desse montante, valores empenhados até dezembro de 2023 foram R$ 64.730.497,65. Aqui nessa tela, a gente consegue ver nesse orçamento para onde foi destinado. Então, temos lá salários, né, dos funcionários, a administração, propriamente, zeladoria, e aqui em zeladoria vocês devam entender, contratação das empresas que prestam serviços para a subprefeitura, né, as terceirizadas, auxílio transporte, alimentação e refeição, os projetos que carregam aí a maior somatória, esses que foram demonstrados aqui, está no bojo desses gastos, né? Silvana aqui, coordenadora do CAF, dona do nosso dinheiro aqui nas finanças, está fazendo a observação de que o dinheiro do Conselho Participativo também está incluso aí, né? Está inserido nesse montante. É isso? Tem ali congelado, que ainda não está disponibilizado para uso, R$ 118 mil, né? R$ 18.853. Então, assim, a subprefeitura, nessa relação com o munícipe, trouxe aqui nessa breve explanação, aonde foi gasto o orçamento que foi discutido lá atrás. Então, aquilo que se gastou em 2023, observando aqui que foi objeto desse processo que estamos fazendo aqui, que foi feito lá em 2022. Então, em 2023, o que estamos gastando agora, no início do exercício, também já foi discutido lá em 2023, e aqui estamos neste processo, nessa etapa inicial das audiências públicas, e vamos dar sequência, assim como foi explicado no início pelo Luiz, dentro daquilo que é a dinâmica. Então, a subprefeitura está aberta para questionamentos. Temos aqui dois profissionais da área, tanto de obras quanto de finanças, para eventuais questionamentos. Questionamentos esses que, se não houverem, eu passo aqui a palavra para o Luiz, caso não haja solicitação de algum esclarecimento. Bom, pessoal, agora 1, 2, 3, é isso? Agora é o momento da palavra aberta. A gente Tá. tem as pessoas inscritas. Ia dar um pouquinho de emoção na audiência. Sim, a gente vai chamar então aqui o nome das pessoas. Obrigado, David.
Só tem um, o Zezão. Que está inscrito. Obrigado, Zezão. Boa tarde, né? O governo local aqui, junto com o Conselho Participativo, divulgou isso aqui. Não tem muita gente presente, mas a qualidade do debate é grande. Tivemos o exemplo lá atrás na gestão do Fernando Haddad, quando começou esse trabalho de CPM. O fruto colhido é o céu do Parque Novo Mundo, um bairro pobre, vulnerável, de trabalhadores, que recebeu esse equipamento através do CPM. Os anos se passaram, está tendo um aperfeiçoamento, a gente está tendo um avanço, porque esse governo do Ricardo Nunes parece que é mais sensível, parece que é um pouco mais democrático do que os outros, ou seja, está melhorando a conversação entre poder e povo. Eu me lembro que na posse do conselho, lá no Teatro Municipal, ele disse que ia mandar um valor para os conselhos poderem gerir, de certa forma, porque nós não podemos deliberar, mas podemos fiscalizar. Veio o recurso 6 milhões, foi tratado que o distrito da Vila Maria seja contemplado, no bairro do Parque Novo Mundo, que é um bairro muito sofrido. Veio essa segunda verba, vai ser aplicada no distrito de Vila Medeiros, e eu espero que dê continuidade ao governo e que venha mais recursos para a região. E eu espero também que a sociedade paulistana dialogue, converse com os edis lá na Câmara, vereadores e vereadoras, para legalizar e formalizar o Conselho de Representantes. Porque a gente que é conselheiro participativo, estamos funcionando por medida judicial, de forma precária. Eu espero que tenha a evolução da cidade-estado de São Paulo, porque só esse pedaço aqui tem mais de 280 mil habitantes, fora as pessoas que vêm lá de Guarulhos, as pessoas que vêm lá de Mariporã, as pessoas que vêm de Mogi e de Osasco. Do Rio Tietê para cá, esse pequenino bairro concentra as 3 principais rodovias do país. Nós só temos um terminal de carga, devemos ter 4. As pessoas vão no supermercado, vão na loja, vão no hospital. Caixas não têm asa, não têm perna, sacos não voam. Isso é feito com logística. E a logística está aqui. O que o Brasil produz vem para o armazém que chama São Paulo, especificamente para a nossa região. E a nossa subprefeitura não tem um departamento de logística, nem um município. Nós só temos o transporte. Então, será necessário aumentar a interlocução para tratar democraticamente transporte na nossa região, falta de moradia, falta de recursos. Que esse dinheiro que a gente produz na região, que atravessa o Rio Tietê, vai lá para o Vale do Anhangabaú, retorne investimento. Então, para mim, é fundamental a continuidade do CPM e a formalização da lei do Conselho de Representantes para auxiliar o governo. Obrigado, Zezão. Nós não temos mais nenhum inscrito. Dando sequência à nossa pauta, eu gostaria de saber se o Marcelo ou o Derek gostariam de fazer alguma palavra de encerramento. Tá, então eu vou passar a palavra para o Marcelo para fazer as considerações finais e já agradeço a presença dos senhores e das senhoras e desejo um bom final de semana e convido mais uma vez, participem, enviem propostas para o Orçamento Cidadão através da plataforma Participe Mais. Muito obrigado, Marcelo, por favor. Brevemente, realmente, as considerações finais, o agradecimento dos que estão aqui presentes, mas acho que em termos de cumprimento, eu prefiro parabenizá-los pela iniciativa do exercício da democracia,
do exercício de cidadania com a vinda de vocês. Vou fazer aqui um destaque para Juliana, presidente de uma associação importante no Parque Novo Mundo, os conselheiros participativos aqui presentes, Adair, João, Zezão, o pessoal da saúde também está aqui, da supervisão de saúde, Vanessa e Tatiane, os funcionários da subprefeitura que também abdicaram aqui de parte do seu sábado para compor, para estarmos aqui presentes para receber a população. Esse é o nosso papel. A equipe de SECOM, pelo exemplar trabalho, Secretaria Municipal de Finanças, na pessoa do Luiz e do Eric, Patrícia também. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que tenhamos, de alguma forma, contribuído com o que estava proposto e até uma próxima. A pessoa estendeu os agradecimentos à equipe que está fazendo tradução de Libras e a equipe aqui da recepção aqui da subprefeitura foi muito calorosa, muito carinhosa. Muito obrigado. Bom final de semana, pessoal.